Não é atrás do policial que está se sacrificando, com a bota suja, porque estava correndo atrás de bandido. Lógico que a bota está suja, nunca teve infraestrutura no Brasil, em São Paulo. É tudo terra, lama, esgoto. É nesse ambiente que vive o polícia. Quer que a farda dele esteja impecável? Ele não trabalha dentro de um palácio. Trabalha nas ruas do estado de São Paulo, do Brasil, um país de miséria, onde ao invés de se trabalhar por uma economia forte, por uma moeda forte, trabalha-se para que o povo seja dependente de um Bolsa Família e não queira nem trabalhar registrado, porque senão ele perde a bolsa. Mas, presidente, muito obrigado. Tenho outros temas a tratar aqui, mas eu retorno dando ciência àqueles que confiam na gente. Boa tarde, presidente, as deputadas, os deputados que encontram-se na casa, todos os funcionários, nossos irmãos policiais militares que estão aqui presentes, garantindo a nossa atividade, estão por todo o estado de São Paulo garantindo que todos nós e nossas famílias possam sair de casa para trabalhar, para estudar e para fazer tudo aquilo que é da nossa rotina. Sempre faço essa lembrança, porque se não for esses homens e essas mulheres, nós não saímos de dentro das nossas casas, considerando a violência do crime, a evolução do crime organizado, resultado da omissão de governos anteriores, que não tomam atitude, não combatem o crime da forma como deve combater. E também não valorizam os seus policiais. Eu quero iniciar por essa fala, onde essa semana eu estive agora no período da manhã na Secretaria de Segurança Pública, com o delegado Nico, secretário, o coronel Engel, secretário adjunto, 2 policiais que conheço de longa data, 2 patrulheiros, e cobrei o secretário adjunto em relação ao reajuste salarial dos policiais do estado de São Paulo. Hoje, os policiais do estado de São Paulo, as polícias de São Paulo, são consideradas as melhores polícias do Brasil. E eu digo isso não é porque eu sou um policial militar. Eu digo isso porque os números apresentados por esses homens e mulheres mostram essa classificação de melhores policiais. Olhe os números mais baixos de homicídio no Brasil, onde estão? Os menores números de roubo, aonde estão? Estão no estado de São Paulo. Sabe por quê? Porque tem um soldado na ponta da linha que está sendo fiel, está sendo leal às leis, arriscando a sua vida para enfrentar um criminoso. E eu cito o exemplo, é muito importante. E eu fico muito contente em ver a galeria cheia. Porque o povo precisa se aproximar da política, para que conheça a política no seu cerne e saiba identificar quem é que verdadeiramente trabalha e quem é que só fala, só vende ilusão. E deixou o nosso país, deixou o Brasil em situação de miséria, entregue nas mãos de bandidos. A semana passada eu acompanhei uma equipe de força tática de um dos batalhões da capital que prenderam 3 indivíduos, 2 homens e uma mulher, após a prática de um roubo à farmácia, que é a última moda em São Paulo, é roubar farmácia. Prenderam os 3. Eis que na delegacia, fazendo o levantamento de quem são, a mulher procurada pela justiça na Venezuela, era procurada pela justiça pela prática de crime na Venezuela. Um dos homens procurado pela justiça na Colômbia, criminoso na Colômbia, estão aqui em São Paulo. Agora estão presos pela ação enérgica e firme dos policiais militares do estado de São Paulo.
colombianos, venezuelanos, procurados pela justiça roubando aqui no estado de São Paulo. E falaram aos policiais: nós viemos para o Brasil, porque aqui no Brasil a vida é fácil para o bandido. Esse foi o discurso dos presos pelos policiais militares no estado de São Paulo. Então eu fiz questão de reforçar junto ao secretário Nico, junto ao secretário adjunto Engel, que esteja firme na cobrança ao governador em relação ao reajuste salarial dos policiais. Que, como eu falei ao governador recentemente, falei: governador, a expectativa diante da sua gestão é enorme. É por isso que a frustração também é grande, pelo que o senhor ainda não entregou aos policiais do estado de São Paulo. Porque os números estão aceitáveis? Pergunta para a população. Pergunta se uma mulher hoje não tem medo de sair da sua casa e ir a um supermercado fazer despesa, onde ela corre o risco de ser sequestrada no estacionamento do mercado, ser colocada dentro do porta-malas do seu próprio veículo e ser levada para um cativeiro, agredida, violentada, para fazer transferência de Pix. Porque o Brasil é dos bandidos, não é do cidadão de bem. E esses homens e essas mulheres que estão se esforçando, estão dando a sua vida. Muitas famílias recebem uma bandeira dobrada e uma farda cheia de sangue, porque o marido, a esposa não voltou para casa. Entregou a própria vida defendendo o povo de São Paulo. Eles precisam ser valorizados e reconhecidos. E isso que eu estou falando aqui nessa tribuna, eu falei ao governador Tarcísio de Freitas. Falei da visita que eu fiz a um policial militar veterano, que estava recém-saído da UTI por causa de um infarto. Cheguei na casa do policial lá em Guarulhos. Policial morando numa área de alto risco, controlada pelo crime organizado. Entrei na sala da casa dele. Eu falei isso ao governador. Um dos sofás, governador, era de 3 lugares. Mas só podia se sentar em 2, porque em um dos lugares era um buraco. Um buraco no sofá da casa do policial militar. Pela miséria de salário que ele recebe. Ainda reforcei. Se o senhor cita os reajustes que tiveram nos últimos anos, o soldado da PM recebe R$5.000 de salário com esses reajustes que tiveram. Imagina a miséria que ele sempre viveu, principalmente no estado de São Paulo, onde o custo de vida é altíssimo. Cobrei inúmeras coisas, que eu vou continuar nas minhas falas, sobre as cartas de crédito aos policiais, que é uma lei que eu aprovei aqui nessa casa, com voto, com apoio de todos os deputados aqui. Faz 1 ano e meio que eu aprovei essa lei que criou o programa Moradia Segura, que dá ao policial o acesso a uma carta de crédito no valor de R$300.000 para pagar em até 30 anos com 0% de taxa de juros. Faz 1 ano e meio. Essas cartas não chegaram às mãos dos policiais. Em relação a essa pauta, eu quero dizer aqui, na segunda-feira eu me reuni com o secretário de Habitação. Fizemos uma tratativa. O secretário ligou, assim que fizemos a tratativa, ao governador Tarcísio de Freitas e colocou no Viva Voz. E eu acredito que dessa vez será atendido. Agora em março será entregue o primeiro lote de cartas de crédito e o primeiro lote de apartamentos aos policiais do estado de São Paulo, os policiais militares, policiais civis, policiais técnicos científicos e policiais penais. Cobrei também o secretário de Segurança Pública, onde eu disse a ele: ô Nico, eu não acredito que
vai retornar a perseguição a policiais militares no estado de São Paulo. Ele falou para mim que não é do conhecimento dele, que ele não está sabendo disso. E dei ciência a ele. Policiais militares no estado de São Paulo, que estão trocando tiros com bandido, arriscando a sua vida, defendendo a população, voltaram a ser transferidos. E falei a mesma coisa para o Engel, secretário adjunto. Eu não quero acreditar nisso. Ambos, os dois, falaram para mim que não é ordem deles, não é ordem do governador e procurará saber o que está acontecendo. E eu estou aguardando que todas essas movimentações sejam suspensas, levantadas. Citei o exemplo da Rota, de uma equipe de um sargento que trocou tiro com um criminoso, com um bandido, e está para ser transferido da Rota. Nós não aceitaremos esse tipo de postura, que sempre me sacrificou. Fui policial militar por 31 anos e 16 dias. Servi em 18 unidades diferentes no estado de São Paulo. Sabe por quê? Porque eu trocava tiro com bandido. Deputado Eduardo Suplicy. Quando falam que o policial mata negro, mata jovem, eu digo ao senhor, o policial quando se envolve numa troca de tiro, ele só vai saber sexo, cor, altura, depois da troca de tiro, porque não dá nem tempo de você identificar quem está atirando em você. Você só se defende. Defende a sua vida e a vida da sua equipe. Depois que a gente verifica, por muitas vezes, que é um jovem da periferia que estava com aquela arma na mão, onde o Estado, onde o governo do PT, que governou isso daqui por 20 anos, nunca fez nada. Glamoriza a favela, falando que a favela venceu. Venceu nada, está todo mundo na miséria. O filho do pobre não tem escola, não tem saúde, não tem hospital. Pobre morre na fila de hospital, em cima de uma maca, porque não tem enfermaria, porque não tem vaga na UTI. 80% das demandas do meu gabinete é de saúde, de gente que está no corredor de um hospital, e para marcar uma consulta, passar por um especialista, é 6 meses, 1 ano, a pessoa já morreu já. Então, nós não aceitaremos esse tratamento com o policial militar. Falei isso para o coronel Coutinho, comandante-geral. E não aceitaremos policiais militares serem movimentados porque trocou tiro com bandido. Isso é covardia com o policial. Sabe o que está sendo feito de preleção nas companhias? Olha, a corregedoria voltou com toda a força, hein? Tome cuidado. Olha, esse brevê seu da Força Tática não está dentro do regulamento. Olha, sua bota está suja. O soldado não tem nem bota para usar. Daqui a pouco está trabalhando com a meia preta, porque o Estado não está entregando uniforme. E eu falei isso para a Jovem Pan, sim, falei para a CBN, porque é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu creio. Nós não aceitaremos. Vou conversar com o coronel Azaca, que assumiu agora a corregedoria. Conheço ele. Corregedoria tem que ir atrás de polícia corrupto, de polícia que está catando dinheiro em biqueira. Não é atrás do policial que está se sacrificando, com a bota suja, porque estava correndo atrás de bandido. Lógico que a bota está suja, nunca teve infraestrutura no Brasil, em São Paulo. É tudo terra, lama, esgoto. É nesse ambiente que vive o polícia. Quer que a farda dele esteja impecável? Ele não trabalha dentro de um palácio. Trabalha nas ruas do estado de São Paulo, do Brasil, um país de miséria, onde ao invés de se trabalhar por uma economia forte, por uma moeda forte, trabalha-se para que o povo seja dependente de um Bolsa Família e não queira nem trabalhar registrado, porque senão ele perde a bolsa. Mas, presidente, muito obrigado. Tenho outros temas a tratar aqui, mas eu retorno dando ciência àqueles que confiam na gente.
Boa tarde, presidente, as deputadas, os deputados que encontram-se na casa, todos os funcionários, nossos irmãos policiais, militares que estão aqui presentes, garantindo a nossa atividade, estão por todo o estado de São Paulo garantindo que todos nós e nossas famílias possam sair de casa para trabalhar, para estudar e para fazer tudo aquilo que é da nossa rotina. Sempre faço essa lembrança, porque se não for esses homens e essas mulheres, nós não saímos de dentro das nossas casas, considerando a violência do crime, a evolução do crime organizado, resultado da omissão de governos anteriores, que não tomam atitude, não combatem o crime da forma como deve combater. E também não valorizam os seus policiais. Eu quero iniciar por essa fala, onde essa semana eu estive agora no período da manhã na Secretaria de Segurança Pública, com o delegado Nico, secretário, o coronel Engel, secretário adjunto, 2 policiais que conheço de longa data, 2 patrulheiros, e cobrei o secretário adjunto em relação ao reajuste salarial dos policiais do estado de São Paulo. Hoje, os policiais do estado de São Paulo, as polícias de São Paulo, são consideradas as melhores polícias do Brasil. E eu digo isso não é porque eu sou um policial militar. Eu digo isso porque os números apresentados por esses homens e mulheres mostram essa classificação de melhores policiais. Olhe os números mais baixos de homicídio no Brasil, onde estão? Os menores números de roubo, aonde estão? Estão no estado de São Paulo. Sabe por quê? Porque tem um soldado na ponta da linha que está sendo fiel, está sendo leal às leis, arriscando a sua vida para enfrentar um criminoso. E eu cito o exemplo, é muito importante. E eu fico muito contente em ver a galeria cheia, porque o povo precisa se aproximar da polícia.